Show? Vamos embora então, amigo vascaíno. Fala logo sobre o nosso Vasco da Gama. Eu quero começar, é claro, falando primeiramente sobre a demissão do Fernando Diniz, porque ontem ela enfim aconteceu. Vamos ser coerentes, vamos ser sinceros, vamos ser honestos. O técnico Fernando Diniz, ele já estava moralmente demitido do Vasco da Gama. O trabalho do técnico Fernando Diniz já havia se esgotado há muito tempo. Diniz era um técnico demitido exercendo uma função de treinador do Vasco. Assim, estava nítido que uma hora ou outra, né, a demissão do Fernando Diniz iria de fato acontecer. E aconteceu, cara. Bateu, sabe? Não tinha mais o que fazer, não tinha mais clima, não tinha mais porquê o Fernando Diniz continuar no comando técnico do elenco Cruz Maltino. Fernando Diniz que teve, né, durante essa temporada de 2026, um período aí de exatamente, confirmar aqui com vocês agora, né, um período de exatamente 11 partidas, 4 empates, 4 derrotas e 3 vitórias. O Vasco de Fernando Diniz, em 2026, conseguiu apenas 3 vitórias em 11 jogos. Sendo que o Vasco da Gama, em 2026, dos 11 jogos que teve, entrou em campo 8 vezes no Campeonato Carioca e apenas 3 vezes no Campeonato Brasileiro. Na prática, na teoria e na prática também, os jogos mais difíceis do Vasco da Gama são no Campeonato Brasileiro. E os jogos mais fáceis no Campeonato Carioca, porque os adversários são de um nível técnico inferior. O Fernando Diniz teve 8 partidas no Campeonato Carioca. Dessas 8 partidas, apenas 3 foram contra os grandes do futebol carioca, Flamengo, Fluminense e Botafogo. E os 3 jogos de Campeonato Brasileiro ainda, inclusive, foram contra equipes que era para ter vencido. Bahia em São Januário, Chapecoense em São Januário e o Mirassol em São Paulo. O Fernando Diniz não ganhou nenhum jogo de Campeonato Brasileiro. O único clássico que o Fernando Diniz ganhou foi contra o Botafogo, que entrou com sub-20 dentro de São Januário para enfrentar o Vasco da Gama. E as 2 únicas vitórias que o Vasco da Gama teve contra os pequenos, nos 5 jogos em que teve a oportunidade de jogar, uma foi contra o Maricá, na estreia do Vasco da Gama, na temporada de 2026, e a outra vitória foi contra o Boa Vista. O Vasco só tem 3 vitórias em 2026, gente. Boa Vista, Maricá no primeiro jogo do ano e uma vitória contra o Sub-20 do Botafogo, cara. Isso é um absurdo, gente. O trabalho do Fernando Diniz no comando da equipe é muito ruim. Era muito ruim porque acabou. E que bom que acabou, cara. Que bom que o trabalho chegou ao final. Que bom que ontem o técnico foi demitido. Porque não tinha mais absolutamente nada. Não tinha desempenho, não tinha resultado, não tinha clima. O trabalho do técnico Fernando Diniz esgotou-se de uma forma geral. E o Vasco ainda demorou a demitir o Fernando Diniz. E me preocupa as consequências agora do trabalho. Porque terão consequências. Vocês viram o jogo ontem? Vocês viram a partida do Andrés Gomes ontem, gente? De 11 partidas no ano, o Andrés Gomes foi titular em 10, cara. Gente, isso é um absurdo. De 11 jogos no ano de 2026, o Andrés Gomes foi titular em 10. Me explica o que o Andrés Gomes estava fazendo sendo titular contra Maricá, cara. Contra Madureira. Contra Boa Vista. Contra Nova Iguaçu. Gente, o planejamento do Vasco da Gama durante todo esse início de ano foi ruim por conta do técnico Fernando Diniz. Então teremos consequências disso, tá? Se prepara, eu já aviso. Prepare-se, vascaíno. Que teremos consequência dos erros do técnico Fernando Diniz nesse primeiro momento de 2026. E agora é esperar um novo técnico. É esperar um novo treinador que abrace esse elenco. Porque é esse o perfil que o Vasco da Gama precisa. Diniz encerra sua nova passagem pelo Vasco, tendo em 54 partidas apenas 18 vitórias, 14 empates, 22 derrotas, um aproveitamento de 42%, 73 gols feitos e 72 gols sofridos. Números sofríveis, inclusive, do técnico Fernando Diniz. Agora quem assume o comando técnico do Vasco de forma interina é Bruno Lazzaroni, ele que pertence
a comissão permanente do Cruz Maltino. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.